Senhor da igreja. Amém. Aqui, o pastor William disse, estou muito feliz quando a gente vê a igreja um pouco mais cheia de manhã, porque quem sobe aqui para ensinar sabe da importância que tem esse momento. Então, quanto mais pessoas aqui estiverem, a gente sabe que é importante para a caminhada cristã de cada um. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui a lição da revista, lição de número 9. O título dessa lição é Resistindo à Tentação no Caminho. E os objetivos, alguns dos objetivos desta lição é a gente entender biblicamente o que é tentação no aspecto da esfera humana, mostrar, como nós vemos aqui no início, o texto que nós vemos, como Jesus lidou com essa tentação, e apontar a estratégia para que nós cristãos possamos resistir à tentação ao longo da nossa caminhada. Então vamos começar lendo aqui a introdução, diz assim: a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Por isso, nesta lição, estudaremos o conceito bíblico de tentação, a maneira como nosso Senhor a enfrentou no deserto e como devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. Vamos pedir aos irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Versículo 13. Mateus, capítulo 6, versículo 13, diz assim: e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, a tentação ela é algo que sempre vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã. E como diz aqui essa palavra introdutória, é importante porque o próprio Jesus ensinou a gente a orar com relação a isso também, para que a gente não caia, não ceda às tentações. O próprio Jesus também foi tentado. E é interessante a gente entender esse ponto, e eu vou explorar isso mais na frente, mas é importante porque a gente ora por tantas coisas, né? A gente entrega tantos pedidos a Deus, mas às vezes a gente nem sequer percebe que está sendo tentado. Muitas das vezes, quando a gente cai numa tentação, a gente só vai perceber quando a gente já caiu. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação. Primeiro, não nos deixeis cair em tentação, e não nos deixeis passar pela tentação, ou não nos deixeis enfrentar a tentação. O problema não é enfrentar, o problema não é passar, porque nós vamos, ao longo de toda a nossa vida, passar por tentações. O problema é cair. Então, é a oração que Jesus ensina: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Algumas versões dizem: livra-nos do mal, ou seja, o problema está em cair, e livra-nos do mal. E mal? O mal que enfrentaremos caso a gente ceda a essas tentações. Então é importante a gente ter isso em mente, que devemos sempre também em nossas orações pedir isso a Deus: Senhor, não me deixes cair em tentação. E aí um outro versículo que fala sobre a parte também muito importante, no outro capítulo, avança aí para o capítulo 26, livro de Mateus, versículo 41. Capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Esse é um versículo, só a parte dele do versículo, muito conhecido na igreja. A parte da carne é fraca. A parte do começo do versículo as pessoas às vezes não conhecem, mas a parte da carne é fraca, a gente ouve muito essa expressão: a carne é fraca. Sabe como é que é, né? A carne é fraca. É assim muitas vezes que a gente ouve. Então aqui Jesus orienta: vigiar e orar. O que é vigiar? Vou trocar aqui as palavras para ficar mais fácil de entender. Observem, para que não sejam surpreendidos. O tempo todo, observem. Observem as coisas, observem as situações. Fiquem alerta para que vocês não sejam surpreendidos.
E orai. Para quê? Para que quando a tentação chegar, vocês possam suportar. Então, observe, porque, como eu falei aqui no início, às vezes a gente nem percebe que estamos sendo tentados. E aí depois que a gente cai, a gente, nossa, eu acho que eu pequei aqui. Então, quando a gente passa a adotar uma vida de vigilância, né, de observância, quando passamos a observar as coisas, a gente consegue ter discernimento para identificar algumas coisas e falar, isso aqui, como eu falei na aula, como eu falei aqui sobre os 3 minutos de frente, né, que é um jardim, eu já vi a pata do diabo. Frente, eu gosto de falar isso, eu estou vendo a pata do diabo aqui. Mas quando nós observamos as coisas, a gente começa a se atentar e aí a gente passa a orar para que possamos suportar as tentações. E aí Jesus complementa dizendo, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, carne sendo fraca não é justificativa para o pecado. A Bíblia não justifica o pecado. Portanto, que o Espírito está sempre pronto. Irmãos, o Espírito está sempre disposto. Tem algumas versões que vão usar literalmente essa palavra. O Espírito está sempre disposto. O que isso quer dizer? Quem conhece uma pessoa disposta? O crente que acorda segunda-feira para trabalhar, não é? Eu estou profetizando aqui, né? Exatamente, que acorda domingo de manhã para vender. Acorda o quê? Ó, disposto, sempre pronto. A hora que você orar, ele está pronto. A hora que você jejuar, ele está pronto. Quando você buscar, ele está pronto. Você lê a palavra, ele está sempre pronto. Mas a carne, sim, é fraca. O quê? Os sentimentos que às vezes carregamos, tem a tendência, a gente vai ver a concupiscência, que a gente vai ver hoje aqui também. Então, o que a gente precisa iniciar essa aula entendendo? Que sempre passaremos por tentações, mas hoje a gente vai ver que é preciso suportar no meio do caminho. Então vamos para o primeiro tópico, a tentação e sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar a tentação. A primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste e provação. A segunda e a terceira são palavras gregas, respectivamente peirasmos, teste, prova, aparecendo 25 vezes no Novo Testamento. E o verbo peirasó, testar, submeter a prova, ocorrendo aproximadamente 36 vezes no Novo Testamento. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova, diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Então, vamos pedir para os irmãos abrirem aqui nas referências, né, para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas, por exemplo, primeira palavra massá, primeiro verbo, né? Está lá em Salmos 95, 8, diz assim, não endureçais os vossos corações, assim como na provação e como no dia da tentação no deserto. Peirasmos, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possais suportar. E peisazó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai em tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Então, independente da raiz do verbo, se ele é hebraico, se ele é grego, aplicado de formas diferentes, a tentação ela tem esse conceito de teste, né, de prova, sempre diante de alguma situação, como nesse último versículo aqui que eu li, por exemplo. Se você for surpreendido em alguma ofensa, o que você faz? Encaminha o tal com o espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que você também não seja tentado. Porque às vezes acontece isso, a gente é tentado na tentação dos outros, né? Às vezes chegam algumas tribulações para nós e quando a gente vê, a gente cai ali junto. Então, a tentação, ela é humana. Não sobrevirá sobre nós tentação, senão humana. E por que carne fraca não é justificativa? Porque não sobrevirá sobre nós tentações na qual nós não poderemos suportar, como nós acabamos de ler aqui. Então, vamos avançar aqui para a gente entender um pouco mais disso. 2 vias da tentação. Ponto 2. De acordo com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano. Ela tem origem no diabo quando seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já que nasce de dentro do ser humano, tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo
e ao deleite da concupiscência da carne. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, primeira via da tentação aqui que a gente vai falar, vai comigo lá rapidinho no livro de Gênesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo do 1 ao 6, diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, primeira vez de tentação, história muito conhecida, a queda de Adão e Eva. O diabo. Primeira vez de tentação. Por quem eu sou tentado? Diabo. Quando o nosso inimigo nos tenta, qual é o propósito dele? Nos afastar do propósito de Deus para nós. Nos afastar de Deus. Fazer com que a gente desobedeça. Fazer com que a gente vire a rota. Saia da rota da nossa missão. Esse é o único objetivo de Satanás quando ele faz isso. E foi exatamente isso que ele tentou fazer com ela. Ele distorceu ali a palavra. Ele tentou ela porque fez com que ela olhasse para a árvore de uma forma que ela nunca tinha olhado até então, porque a Bíblia diz que ela olha e vê que a árvore era fruto, era agradável para se comer. Ela nunca tinha pensado em comer o fruto. Depois ela pensa: eu acho que seria bom se eu tivesse um pouco mais de entendimento mesmo. E aí ela vai ser tentada e cede aquela tentação. Qual é o objetivo? Afastar a criação de Deus. Só que eu quero falar aqui um ponto que às vezes a gente não percebe. Às vezes, quando a gente fala que o diabo ou o inimigo está nos tentando, a gente tem uma ideia, mais ou menos, de colocar as tentações em algumas áreas mais externas que nos afastam de Deus. Por exemplo, pecados, ilícitos, sexualmente ilícitos, drogas, bebidas, essas coisas que a gente vê e que a gente, às vezes, tem uma postura de falar: não faço isso. Mas muitas das vezes existem coisas que nos afastam da nossa rota, que nos afastam da nossa missão, do nosso propósito de vida com Deus, que são internas e às vezes a gente é tentado também. Como, por exemplo, trouxe aqui alguns exemplos da maledicência. Maledicência também é um pecado. E muitas das vezes somos tentados a falar mal dos outros e cedemos à tentação sem perceber que a gente está cedendo à tentação. Sem prestar atenção que a gente está cedendo à tentação. Porque existem certas coisas que viram certo hábito. E a gente acaba normalizando, que é apenas uma coisa que nos afasta da nossa rota, do nosso propósito, da nossa vida com Deus, a falta de perdão. A falta de perdão também é uma ordem da nossa vida. E muitas das vezes somos tentados pelo nosso inimigo a guardar mágoa, a guardar coisas dentro de nós, e às vezes a nossa vida com Deus, o nosso chamado, o nosso ministério não alavanca, e a gente não entende por quê, mas é porque a gente está com uma raiz de amargura dentro de nós. Mentira, soberba, inveja, também são tipos de pecado que a gente precisa prestar atenção. Então, às vezes, quando a gente olha a tentação, a gente vê, às vezes, o mundo transformando isso em 7 pecados capitais, e aí a gente só olha para essa parte e fala: eu sou cristão, não faço nada disso, tenho uma vida com Deus, mas muitas das vezes a gente vem para a igreja e caímos, cedemos em certas tentações que devemos parar para prestar atenção, porque isso também nos afasta de Deus. Como, por exemplo, eu falei aqui o perdão, a Bíblia fala para a gente não trazer oferta, enquanto a gente não se resolver com o nosso irmão. Todas as vezes eu entendo que a resolução não depende apenas de nós, mas assim, isso é importante, porque Deus quer nos usar, Deus quer nos capacitar, Deus quer nos qualificar. Então, existem certas tentações que a gente precisa também parar para prestar atenção. E por que eu estou falando isso da via do diabo? Porque ele é astuto como a serpente, muitas das vezes. Como eu falei, ele vem sorrateiramente, sutilmente, e a gente às vezes não percebe. Então, que a gente possa
orar mais nesse sentido, e falar, Senhor, me ajuda a perdoar o irmão, a tirar essa mágoa do meu coração, me ajuda a parar de falar mal dos outros, tira esse sentimento de inveja dentro de mim e vai orando para que possamos resistir e aí sim nos tornarmos crentes mais sadios e mais fortes, para que Satanás não tenha poder ou brecha de nos afastar da nossa missão e do nosso propósito que Deus deu para nós. Não é só para mim, Deus tem um propósito de vida, uma missão para cada um de nós, e por isso precisamos resistir também a isso. E a segunda via de tentação é a que a gente leu aqui na revista, que é a concupiscência da carne. O que seria isso? Nem sempre é o diabo. Nós nascemos já, desde Adão, com uma tendência pecaminosa. Eu também falei isso aqui na última aula que eu dei. Se chama concupiscência. E aí lá em Tiago, você não precisa ler no Tiago 14, 15, diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado, gera morte. Então, qual é o objetivo desse tipo de tentação? Satisfazer a carne. Óbvio que isso também nos afasta de Deus e Satanás também usa isso. Mas nós precisamos, enquanto carnais, enquanto seres carnais, satisfazer. A gente tem essa tendência, a gente tem essa necessidade de satisfazer a nossa carne o tempo todo. E aí, quando você muitas das vezes está em um ambiente, está em um lugar e você começa a ser tentado ou seduzido, muitas das vezes é dentro de você mesmo. Eu, às vezes, posso ser tentado em algumas áreas diferentes, por exemplo, de um irmão ou de outro, somos tentados em áreas diferentes, mas a questão é que somos atraídos, seduzidos por algumas coisas. E isso é porque nós temos a natureza adâmica dentro de nós. E aí, olha que interessante. E Tiago fala, ele diz que depois, havendo a concupiscência concebida, ou seja, eu sou atraída, eu ainda não fiz, eu estou no processo de tentação, eu estou sendo seduzida, e a gente vai aprender mais para frente a como sair logo desse lugar, desse ambiente. Mas enquanto estou sendo seduzida, ainda não fiz. Mas depois que isso foi concebido, vem a ilusão. Antes de eu pecar, vem a ilusão. Que ilusão é essa? Todas as vezes quando a gente está sendo seduzido por alguma coisa, a gente sente aquela sedução e pensamento vem. Ah, mas se eu fizer, acho que não tem nenhum problema. Ah, mas eu acho que se eu falar isso não vai ser errado. Ah, mas não. E aí a gente começa a se iludir. Depois a gente concebe o pecado e o pecado gera a morte. Não existe nada que o pecado gere que não seja a morte. Então, é um processo. Eu não vou acordar hoje de manhã, irmão, ser tentado e vou lá e cair. Não, é um processo. Né? Eu falei aqui também na última aula sobre o adultério, por exemplo. Ninguém adultera de um dia para o outro. É um processo de sedução, um processo de atração. E a pessoa muitas das vezes não consegue perceber que ela está sendo seduzida ou não consegue ter esse discernimento. Por isso é importante também, como eu falei, a questão da oração. Então, o que é a concupiscência? É satisfazer a minha carne sem nenhuma regra moral. Não tem regra moral. O que eu quero, eu faço. Não é assim que a gente vive no mundo de hoje? O que eu quero, eu faço. Eu preciso me satisfazer. A minha satisfação humana acima de tudo. Então, o que a minha carne pedir, eu darei. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, passamos a andar de acordo com a palavra de Deus, a gente muda essa rota. A gente muda esse sentido. A gente vira e passa a andar na direção contrária. Mas isso não significa que de vez em quando vai vir uma tentaçãozinha para fazer com que a gente desvie da rota da nossa missão. Então, Satanás usa isso? Sim. Mas muitas das vezes ele não precisa fazer nada. Somos nós. E a gente vai aprender como que a gente, embora a gente vá passar por isso, né, até o fim, mas a gente vai aprender hoje como suportar isso em Deus. Amém? Amém. Então vamos para o ponto 3 aqui, tentação. Fenômeno humano. Diz assim, na epístola de Tiago está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente. Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana.
ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação. Esta se dá no campo da esfera humana e não terrena. Então, irmãos, hoje a gente vai entender também por que a gente não pode falar ou a gente precisa tirar a concepção de que a gente acha que Deus está tentando a gente. Por quê? Vamos lá. Tiago 1, primeiro capítulo, do 12 ao 4. Abre aí rapidinho. Tiago, do 1, a partir do verso 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês também sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em algumas versões diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tentações. Então, como eu posso considerar motivo de grande alegria o fato de eu ser tentada? Como isso é possível? Por quê, irmãos? Aqui nesse contexto não está dizendo tentação para o pecado. Está falando sobre provações. Deus nos prova. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós vamos sim passar por testes de fé. E aqui ele mesmo explica, por quê? A prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Então, olha só que interessante. Deus muitas das vezes prova a fé do crente para promover a perseverança, para que ele seja um cristão mais maduro. Muitas das vezes permite que o crente passe por provações para fortalecer o caráter cristão dele, promover a integridade cristã, para fortalecer muitas das vezes a fé. Então, o tempo todo nós passamos por provações. Não é verdade? É verdade. O tempo todo nós passamos por provas. E aí a gente vence uma prova, e aí daqui a pouco a gente está passando por outra prova. Mas qual é? Agora faz uma retrospectiva aí na sua mente. Quantas provas que você já enfrentou que, se você olhar hoje, você fala assim: poxa, você é daquela situação bem mais forte, conheci bem mais de Deus, aprendi muitas coisas, não é isso? Então esse é o sentido da provação. Agora, a tentação não. A tentação, ela te leva a pecar. E isso não vem de Deus. Por quê? Porque Deus não incita o mal. Então não existe eu estar num lugar sendo seduzida por um monte de coisas e falar: acho que Deus está me provando aqui a minha fé para ver se eu sou forte. Corre daí, crente. Não é Deus que está provando tua fé, não. É você que está aí flertando com o pecado. Não faça isso. Mas, quando é provação, estou passando por isso. Tudo bem, Deus nos prova. E aí, para você poder entender a diferença, provação tem recompensas espirituais em Deus. Saímos de uma prova, Deus muitas vezes nos honra, traz a provisão, traz o escândalo. A tentação, a recompensa da tentação é o pecado. E a recompensa do pecado é a morte. Então, por isso de lá, precisa de lá. Mas Tiago também diz: ninguém sendo tentado de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta, irmãos. Portanto, que mais para frente, quando a gente for ver de Jesus, mas Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Não foi o Espírito que tentou, não foi Deus que tentou. Então, a tentação é um fenômeno humano. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma irá nos tentar, muitas das vezes seremos seduzidos pelas coisas, mas precisamos ficar ligados contra isso. Então, vamos entrar agora no tópico 2. A gente vai falar da tentação do Senhor Jesus. Tentação do Senhor Jesus. Vamos lá. Diz assim: a aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo.
O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse de seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o nosso Senhor, mas que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Então, irmãos, Jesus foi tentado enquanto ser humano. Enquanto ser humano, sujeito às mesmas coisas que nós, necessidades humanas, sentimentos, com emoções, ok? Não era diferente porque ele era Jesus. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: como eu falei, o objetivo do diabo é sempre desviar o crente da sua vida com Deus e do propósito de Deus para ele. E com Jesus foi da mesma forma. A oportunidade ali que ele teve, ele tentou desviar Jesus do seu propósito. Qual era o seu propósito? Morrer na cruz por mim e por você para salvar e perdoar os nossos pecados e nos libertar. Então, o diabo tentou 3 áreas da vida de Jesus, que a gente vai estudar uma por uma, para que ele pudesse ser desviado do propósito dele. E tudo que o diabo ali ofereceu, se você for observar, a gente vai estudar sobre isso, foi para satisfazer alguma necessidade humana. Fosse fome, né? Fosse talvez o ego, fosse qualquer necessidade humana. Muitas das vezes nós somos tentados para colocar também essas questões acima de Deus. Então, abre a sua Bíblia comigo, volta lá para o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Deixa aí aberto no capítulo 4. Vamos aqui ver as áreas que Jesus foi tentado. Acompanha na revista comigo, no tópico 2. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus Cristo foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. A área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele é filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer o reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física, com necessidades humanas, em sua área divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outros. Então vamos acompanhar aqui Mateus capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, a primeira tentação na área física. Vamos entender um pouco isso. O que o diabo tentou a Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, porque ele estava com fome. Mas Jesus estava com fome, que a gente sente quando começa a dar a hora do almoço e a gente já está pensando no frango assado de domingo. Não é essa fome. Por quê? Vou explicar. Quando a gente começa a ler o capítulo, diz assim: E jejuou por 40 dias e 40 noites. E depois teve fome. Jesus só teve fome depois de 40 dias e 40 noites?
Talvez a fome que eu e você, talvez a gente não tenha sentido ainda, né? A ciência diz, não vou dizer que é o caso de Jesus, mas só para você entender, que de 4 a 7 semanas o corpo humano começa a entrar no estado de inanição. O que significa isso? Se você ficar de 4 a 7 semanas sem comer, o seu corpo já começa a usar qualquer reserva, que ele já consumiu todas as reservas, né? Começa a usar aquela, então dá aquela fome que dói, dá aquela fome que de fato deixa a pessoa. E olha que a dieta do Mediterrâneo, a alimentação daquela época era muito saudável, então eles estavam acostumados a comer pouco, né? Comer igual a gente, que a gente, né, gosta de comer, glória a Deus, mas a comida deles, pão, peixe, uma dieta simples. Então, obviamente que eles sentem fome, mas por exemplo, a gente quando sente fome, já observou que você sente fome? Se você ignorar por 25 minutos mais ou menos, aquilo ali passa. Por quê? Porque o nosso estômago é animado. Mas é verdade, o nosso estômago é animado. Então, se a gente, daqui a pouco eu como, não posso comer agora, você se distrai com alguma coisa, aquilo ali passa. Depois tem gente que esquece de comer. Não comi. Por quê? Porque você se distrai, aquilo ali passa. Então, irmãos, a fome que Jesus. Porque é muito fácil a gente ver e falar assim: como o diabo que tentar Jesus tem que comer ali, então. É fome, a gente faz jejum também. Não, mas é fome. Fome. Jesus muito provavelmente estava bastante debilitado naquele momento. E olha o que o diabo fala. Se tu és filho de Deus, o diabo não está em dúvidas se Jesus é ou não o filho de Deus. Ele sabe, mas ele fala assim: se tu és mesmo filho de Deus, ele está instigando a Jesus a usar os poderes divinos em seu favor, em favor próprio, coisa que Jesus nunca fez e nunca faria, porque Jesus veio servir, curou, libertou, transformou, depois morreu na cruz. Então, quando ele chega e fala assim: tá filho de Deus, vou trocar a pergunta para a gente poder entender, que às vezes a gente tem esse pensamento. Como pode o filho de Deus passar fome? Como pode o filho de Deus estar debilitado desse pecado? Outra coisa que eu quero te perguntar: será que você está no meio do deserto? Você pode desfalecer aqui a qualquer momento. Será que alguém vai vir te servir? Então, se tu és filho de Deus mesmo, por que você não pode usar o seu poder a seu favor? Então, a intenção do diabo com Jesus é essa. E aí, a gente vai ver como Jesus se portou, mas para a gente poder trazer isso para a nossa vida. Muitas das vezes, Satanás nos faz a mesma pergunta: se tu és filho de Deus mesmo, que você está passando por isso? Muitas das vezes, nós somos instigados e tentados a colocar as nossas necessidades humanas acima da nossa vida com Deus. Vou dar um exemplo bíblico para sair um pouco de Jesus: Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, Esaú passou por uma coisa que a gente passa todo dia: chegar do trabalho com fome. Se você pega a Avenida Brasil, tenho certeza que já é a fome grau 2. Chegar do trabalho com fome. Então, quando a gente está com fome, com sono, por exemplo, lá em casa eu acordo, Tunai acorda, né? E ele acordar, eu ainda dou 1 hora para ele acordar. Entendeu? Que eu acordo já, sei que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ele ainda está vendo passar azul. As nossas. Passam 2 horas. É tipo isso, as nossas necessidades humanas é difícil. Fome, sono, né, cansaço. Então, às vezes a gente não percebe aí e veja amor. Sutilmente, eu faço. Você vem o seu direito de primogenitura? Eu não vou dizer vou falar de mim. Sempre falo de você. Eu, quando chego em casa, depois de uma Avenida Brasil, você me ofereceu um prato de sei lá, de churrasquinho, quentinho. Eu vou te pedir. Você me vendo? Só me dá comigo. Então, ele estava na necessidade. Ele colocou a necessidade humana dele acima de uma prioridade, acima de um propósito. Poderia ter, nossa, não, direito de primogenitura. Então, Satanás instigou Jesus a fazer isso. Olha, use seu poder a seu favor. Você é filho de Deus, está passando fome por quê? Daqui a pouco tu vai desfalecer aí. Eu não vou nem conseguir passar para a segunda tentação, tu já vai. Não. Jesus foi e deu uma resposta. Eu não vou entrar na resposta agora. A gente vai ver isso daqui a pouco.
mas Jesus resistiu àquela tentação. Então, não se engane. Muitas das vezes as nossas necessidades, sono, dormir mais um pouquinho, fazer mais um pouquinho, procrastinar, às vezes isso afasta a gente também do plano. Porque Deus conta com a gente, conosco em algumas coisas e a gente não consegue desenvolver. Segunda tentação, natureza divina. Então, o que o diabo fala para Jesus? Ó, vai lá em cima do pináculo do templo e se joga. Se joga, olha que espetáculo, né? Se joga, porque aí os anjos vão vir, vai te socorrer, e cita até um versículo. Satanás cita o versículo, viu? E aí, Jerusalém era a sede política e religiosa da Palestina. E o templo, o prédio mais alto, o pináculo do templo, muito alto, né? Então, se ninguém viesse socorrer Jesus, provavelmente Jesus morreria. Diferente da primeira tentação, em que o diabo instigou Jesus a talvez pensar assim: eu vou desmaiar aqui, eu não vou receber provisão, a desconfiar de Deus, né? O diabo instigou Jesus a desconfiar. Será que quando isso aqui acabar, como é que eu vou sair daqui? O que vai acontecer? Será que Deus vai enviar socorro para me tirar? Porque assim, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto e ele ficou lá, com fome. Então, como é que vai ser? Então, o diabo instiga Jesus a desconfiar de Deus, né? Olha que roubada aqui que Deus colocou. E agora, na segunda tentação, não. Na segunda tentação, o diabo instiga, ele já fala assim: bom, ele é filho de Deus, ó, se tu é filho de Deus mesmo, se joga. Ou seja, instiga Jesus a fazer o quê? A acreditar que Deus estaria com ele em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, ele cita o Salmo 91, versículo 11. Satanás cita para Jesus o Salmo de 91, versículo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Então o diabo fala: se joga, porque está escrito que aos seus anjos ele vai dar ordem em todos os seus caminhos. Só que esses caminhos, irmãos, são caminhos de obediência. Quando fala que Deus vai dar ordem aos seus anjos para nos guardar em Deus, não é o caminho do nosso capricho. A gente não pode sair para esse jogando do pináculo do templo contando que Deus vai nos salvar a qualquer momento, independente do que a gente faça. E é exatamente isso que Satanás quis instigar Jesus. Ele quis dizer: ó, se joga, que vai ser um espetáculo bonito, os anjos vão vir, vai ser legal. Aí Jesus responde, né, que não podemos, também está escrito que não devemos tentar dele. Mas a questão é o seguinte: às vezes nós somos tentados também dessa forma. Tem gente que é desconfiada demais, tem gente que é confiante demais. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, Deus vai estar comigo, Deus vai me guardar. Deus... Não. Os seus caminhos sendo convergentes, né, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem, que Deus quer para você, Ele vai te guardar, Ele vai enviar provisão, Ele vai enviar socorro. Eu gosto muito de uma frase que um dia eu estava passando por uma coisa e eu não sabia o que fazer, e um amigo meu falou assim: vai. Eu falei: vai como? Aí ele falou assim: quando Deus dá direção, Deus dá provisão. E eu nunca mais me esqueci disso. Porque quando Deus te direciona, Ele vai prover todo o caminho. Mas a questão é, quando esses caminhos são divergentes do caminho de Deus, e são caminhos de caprichos pessoais, porque é o capricho. Qual o propósito de você se jogar? De Jesus se jogar ali no pináculo do templo? A não ser tentar a Deus para ver se será que Deus é comigo mesmo? Era isso que o diabo estava tentando fazer. E aí, quando Jesus responde, ele diz assim: bom, Deus estará comigo se eu obedecer. Esse é o ponto. Esse é o fator. Não preciso provar que Deus estará comigo. E às vezes, somos tentados também nesse tipo de área, não divino. Porque aqui ele está sendo tentado na área divina. Mas muitas das vezes estamos numa confiança exacerbada. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito triste, que fala da história de Sansão, que diz assim: e esqueceu-se Sansão de que Deus não era mais com ele. Então, é uma coisa que às vezes a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar, né? Deus está conosco, sim, mas as nossas vontades precisam estar sujeitas à vontade de Deus. A gente sai sentindo um monte de coisa e recebe uma: Deus está contigo, irmão, vai nessa. Aí toma qualquer decisão, faz qualquer coisa, e Deus tem que ficar andando no anjo toda hora. Como o Wesley brinca comigo, né? Ele fala que quando é o plantão do meu anjo não quer decisão. Mas a gente acha que Deus tem que... Quando ele pega a trevorinha, o anjo também sai fora. É isso aí. Eu estou aqui não. Mas é exatamente isso. A gente acha que Deus vai enviar os anjos em qualquer, por exemplo, eu falo aqui
Já dei esse testemunho aqui várias vezes, chorando, agora vou chorar. Mas quando eu me acidentei na dentro do Brasil, irmão, literalmente foi um anjo, eu creio nisso, porque eu ia morrer ali naquele lugar, naquele anjo. Eu ia morrer. Se o anjo não faz isso aqui pra nada, ela ia vir toda em mim. Eu só fiquei com um tufo de cabelo aqui, tá difícil pra crescer, eu tô morrendo na minha. Aí disse assim, mas porque antes de sair de casa eu orei. Eu oro todos os dias no sair de casa, Deus me guarda, vai. Hoje em dia eu ampliei um pouco a oração, eu falo tudo. Liga do arrastão, do assalto, do atentado, do terrorista, do vacilo. Vai lembrando. Eu ampliei. Mas assim, orei antes de sair de casa, Deus me guarda nos meus caminhos, que meu dia esteja dentro de acordo com a tua vontade, que eu faço o que o Senhor quis aqui. Então, irmãos, não é dos nossos caprichos. Deus não serve, Deus não é um serviçal para atender dos nossos caprichos. Né? E não iria fazer isso com Jesus também, porque Jesus era o filho dele, não. Então, essa é uma área também que às vezes a gente é tentado. Agora vamos para a área espiritual. O que Satanás propõe? Olha, tá vendo esses gênios todos aqui? Eu posso dar ele todinho para você se você se prostrar e me adorar. Primeira área, como a gente leu aqui, que é a idolatria, né? E às vezes a gente passa por isso também. O que Satanás estava oferecendo para Jesus? Olha, eu sei que você vai reinar um dia. Eu estou com jeito não, tá? Isso não está no livro, para os irmãos entenderem. Eu sei que você vai reinar um dia. Eu estou te propondo uma carga incolor. Você não precisa passar por todo o sofrimento. Se você se prostrar e me adorar, esses gênios todos eles serão seus. Ele estava tentando desviar Jesus da cruz, do propósito da cruz, atalhos e dolores. E às vezes a gente também não percebe que propostas, né, de atalhos mais fáceis, tentações de atalhos mais fáceis também chegam a nós diariamente. É muito mais fácil você ir por um lugar, por um caminho, né, que não vai trazer prejuízo, vai trazer dano a você. Eu me lembro de uma vez que, não nesse emprego atual que eu estou, em outra empresa, e eu era, fugiu a palavra agora, mas quando a supervisora não estava, eu era responsável. Eu tinha sido escolhida para ser responsável pela equipe. E eu tinha todas as senhas dela, porque ela usava junto comigo ali. Então ela sentava, abria, às vezes eu estava do lado dela, ela falava, André, entra aí, faz isso. E eu entrava e fazia, com ela do lado. E teve um dia que ela foi para um treinamento, eu não estava, eu estava responsável, começou a dar muitos problemas. E aí veio uma outra supervisora e falou assim para mim, entra aí com a senha da fulana e troca tudo. Eu falei, não posso. Porque a senha é dela. Eu só pedi usar a senha com ela do lado, quando ela me permitiu. Mas eu sei que você sabe a senha, vai me dizer que você não sabe a senha. Eu sei, mas eu não posso. E aí ela, não estou acreditando nisso, está dando problema, não sei o que lá. Desce que a gente vai tentar resolver. Eu fiz tudo, mas eu não usei a senha, que não é ruim. Irmãos, naquele dia estava dando uma auditoria na empresa e a gente não sabia. Eles estavam auditando quem usava as senhas que não fossem pessoais. E se eu tivesse usado a senha dela, eu teria sido pega. E até explicar, né? Porque na hora todo mundo manda, mas quando a mão explode, ninguém mandou nada. Assim. Ninguém pensou em ligar para ela e pedir a senha dela. Eu queria usasse. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente é tentado. Se eu sentasse ali, eu ia evitar todo o sofrimento que eu tive, é um atalho de dolor. Aí eu resolvi logo esse programa aqui, vou pelo caminho mais fácil, não vai dar nada não. Mas eu não fiz isso. E aí, eu não estou dizendo que é fácil não, estou dando um exemplo que me veio à mente. Mas muitas vezes nós temos certas propostas tentadoras. Bom, esses reinos todos aqui, você tem que fazer uma coisa, me adorar. E às vezes, irmãos, a gente comete o pecado da idolatria, a gente vai por uma coisa mais fácil. Às vezes o crente é assim, ele vem para a igreja, ele entrega a vida dele para Jesus porque ele acha que vai ser um caminho mais fácil. Né? Que vai ser imune, vai receber a vacina da imunidade contra todos os problemas e adversidades. E não é assim. Então, muitas das vezes, não é porque o caminho não tem dificuldade que ele é certo. Né? A Bíblia fala que tem caminhos que levam à morte, no livro de Salmos. Mas Jesus rejeitou essa proposta indolor. Jesus preferiu passar pelo caminho de dor por mim e por você. E aí, olha que interessante, vamos ver como ele venceu essas três tentações. Vamos ver aí na revista. Como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele
Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso divino mestre. Então, nas duas primeiras tentações, Jesus cita 2 versículos pela metade. A primeira tentação ele cita, né? Pois nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. Você não precisa abrir por causa da hora, mas isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E eu vou ler para você agora o versículo completo, que diz assim, ó. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou como maná, que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Esse é o versículo completo. E por que Jesus cita essa parte? Nem só de pão viverá o homem, mas do que sai da boca de Deus. Quando a gente vai ver o contexto desse versículo, a gente vai ver que o povo nesse momento estava enfrentando fome e sede no deserto. Também necessidades físicas, semelhantes a que Jesus estava enfrentando naquele momento. E eles não confiaram em Deus, pelo contrário, muraram, fizeram o que fez, que a gente conhece a história. Só que Jesus diz assim, olha, está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Naquele contexto, o povo estava no deserto, esperando totalmente e dependendo totalmente da provisão divina. E qual era o pão? Qual era a comida naquela ocasião? O maná. E o maná vinha da onde? Da palavra de Deus. Se Deus não falasse, não ia ter pão. Então Jesus quis dizer assim, se eles vivessem só de pão, eles não iam ter pão. Porque até o pão que eles tiveram veio da palavra de Deus. Então nem só um pão de pão viverá o homem. Em certo momento Jesus diz para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então o que Jesus está dizendo aqui para o diabo, e fica de ensinamento para todos nós, olha, até as necessidades humanas que eu estou tendo agora, aquele povo não suportou, mas eu não vou colocar as minhas necessidades humanas acima do propósito de Deus. Porque se eles tivessem vivido só de pão, eles não teriam só. Mas eu decido confiar na provisão de Deus. Segunda tentação, natureza divina, Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É o que Jesus responde para o diabo, também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse versículo está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E não tem a parte B, Jesus não fala a parte B, mas eu vou ler para você. Diz assim, ó, não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Jesus não faz essa parte para o diabo. Mas o versículo é, não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá. O que aconteceu em Massá? Está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. Sabe o que aconteceu em Massá? Eles estavam no deserto, com fome, com sede, passando por algumas dificuldades, e eles disseram assim para Moisés, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então o povo lá em Massá tentou a Deus fazendo essa pergunta. A gente vai ficar passando por isso? Está o Senhor no meio de nós ou não, afinal de contas? E aí, em Deuteronômio, o que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio é o livro da repetição. Moisés repete as leis e repete a história para a geração que não morreu no deserto, uma geração nova, porque toda a outra tinha morrido no deserto e queria entrar na terra prometida. Então Jesus cita o versículo de Deuteronômio 6, 16, e a gente, quando vai estudar, a gente percebe que esse versículo de Deuteronômio 6, 16, o contexto é de Êxodo 17, onde esse povo estava nessa região, tentando a Deus. Então, quando Jesus fala isso para Satanás, ele quer dizer o seguinte, eu não preciso tentar a Deus para saber se ele está comigo ou não, se eu obedecer, ele está lá. Se eu resistir à tentação, se eu não ceder à tentação, ele está lá. Eu não
não preciso tentá-lo. Se eu fizer a vontade do meu Pai, Ele vai estar comigo. Certo? E a terceira tentação é espiritual. Jesus diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Em algumas versões, como aqui Jesus falou, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Isso também está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 13. E aí, irmãos, o que Jesus está dizendo quando Ele fala? Mas também está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Ele está dizendo: olha, Satanás, acaba aqui, vai. Por quê? Porque aquele povo cedeu a todas essas tentações. Eles falharam. Mesmo estando escrito, mesmo Moisés repetindo a lei, mesmo Moisés explicando e orientando, mas eu não vou falhar. Mas eu não vou ceder, porque eu vim consertar tudo isso. Porque o meu propósito é justamente trazer a restauração e o perdão de tudo isso. E aí, irmãos, o que a gente entende aqui? Que é engano da nossa mente achar que Jesus venceu a tentação porque Ele citou o versículo. Então você está num ambiente de tentação e aí você vai cita um versículo da Bíblia e fica esperando a mágica acontecer. Não vai acontecer nada. Jesus citou versículos de histórias que Ele conhecia. Enquanto Ele citava, Ele praticava. Você vai fazer isso? Não vou fazer porque está escrito. Eu escolho o que está escrito. Você vai ceder? Não vou ceder porque está escrito. Mas Ele cedeu. Mas eu não vou falhar porque está escrito. E eu fico com o que está escrito. Aleluia. Foi exatamente isso que Jesus fez. É óbvio que a prática, né, da prática da palavra associada à oração e ao jejum, e aí a gente vai ver que quando o diabo sai, o que acontece? Se Jesus tivesse cedido lá na primeira tentação, Jesus ia ter transformado pedra em pão, ia ter saciado a sua necessidade com pão e ia acabar a história. Mas não. Jesus não cedeu, e quando o diabo vai, o que acontece? Os anjos vêm e o servem. A prova dos anjos do servirem é a prova de que ele estava sendo obediente. Então deixa eu falar uma coisa para você antes da gente entrar no próximo tópico. Irmãos, não se preocupe. Se você obedecer, é como se Deus estivesse falando assim: eu vou enviar os anjos quantas vezes forem necessárias. Só obedece, só resiste, só não ceda. Não se entregue a essa paixão, a essa tentação, a esses sentimentos, a esses pensamentos. Não saia da rota. E aí lá na frente, eu vou explicar como em Jesus a gente pode vencer isso. Vamos ver aqui o último tópico para a gente poder entrar na parte final. Resistindo à tentação. Todos nós somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração, do jejum e da leitura da palavra, o inimigo não nos deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não se conformar com esse mundo. Então, como dito na introdução, todos nós seremos tentados. Certo? E aí, irmãos, hoje em dia é comum, porque o que aconteceu? O povo já percebeu que não vai parar nunca de ser tentado. Né? As tentações vão vir até a morte. E aí, o que estou fazendo? Apenas com alguns da fé, relativizando o pecado, relativizando a tentação, falando: não, já que a gente. Eu nasci assim, se Deus não quisesse que eu fizesse isso, Ele não teria colocado isso dentro de mim. Transfere para Deus a responsabilidade, e a gente faz: gente, tá liberado. Está liberado, a gente não vai conseguir resistir isso, Deus é amor e tudo mais. Então, como diz aqui, artistas, filósofos, teólogos, até mesmo, infelizmente, alguns pastores que são estudiosos da palavra estão tentando nos amoldar no padrão mundano. E aí a revista fala um versículo que está em Romanos 12, diz assim: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis. O verbo usado aqui é literalmente uma forma. As mulheres que gostam de fazer bolo, se você pegar a forma e botar no tabuleiro quadrado, o bolo vai sair como? Quadrado. Se botar redondo, vai sair redondo. Hoje em dia tem forma de Mickey, de Pato Donald, de um monte. O que você colocar, vai sair daquele jeito, é uma forma. Então o que está dizendo assim? Não fiquem dentro dessa forma do mundo, mas renovem-se transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Ou seja,
que a gente anda de acordo com um caminho, e quando a gente entrega nossa vida para Jesus, a gente vira e muda de posição, trazendo a renovação da nossa mente para que possamos resistir. Um outro ponto, a tentação muitas vezes começa na mente. É algo que você olha, você se sente seduzido, é algo que você ouve. Então, o tempo todo precisamos ficar reciclando, renovando o nosso pensamento para não cair em tentação. Ponto 2. Rejeite a tentação. Há uma série de frases do reformador Martinho Lutero. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem nos seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na fuga de José diante da mulher de Potifar, na atitude de Jó de fugir do mal. Assim, não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine. Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Então, se você tiver caneta aí, marca texto, eu oriento você a sublinhar essa frase, marcar essa frase. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem em seus ninhos. Porque a tentação é exatamente isso. Você não pode impedir que ela venha. Ela vai vir, é uma inclinação. Mas você pode resistir à tentação e ceder, e rejeitá-la. É a mesma coisa do gato. Você conhece como é que o gato funciona? O gato, você levar isso na tua casa hoje e você colocar um potinho de comida para ele, no dia seguinte ele vai lá, tá lá de novo. Já não sai mais. Tem um gato na casa que eu nunca coloquei comida para ele, mas ele veio do mesmo jeito. Eu falo para ele, aguarda a paciência do Senhor, Salmo 40. Vai que acontece alguma coisa, mas nunca coloquei, mas gato é assim. Se você colocar, vem vários. Tá vindo vários. E é interessante esse exemplo, por quê? Porque é assim que é a tentação. Você alimenta ela um pouquinho aqui, você fica seduzido, daqui a pouco vem outro, e vem outro, um abismo vai chamando outro abismo, daqui a pouco tem um monte de passarinho fazendo ninho na sua cabeça, e você vai e acaba cedendo. Então rejeite isso. Jó, a Bíblia diz que ele havia um nome na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este nome era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então, quando a gente está dirigindo, irmão, eu não dirijo, eu só sou a que fica do lado, dando ordem para que a gente. Mas quando você vai dirigir, se é um lugar desconhecido ou não, o que você faz? Você evita o caminho mais perigoso, né? Não tentará ser todo mundo vai deixar. Você vai para um caminho que seja perigoso. Por quê? Você vai se desviar do mal. Mesma coisa, assalto. Você não muda com seu telefone assim, ó, no meio da rua. Você guarda. Se você vê alguém que é meio suspeito, né? Você começa a clamar o seu. Mas você não fica dando bobeira por aí. Então, por que eu estou dando esses exemplos? Porque é exatamente isso. A gente não pode estimular a tentação. Quando a revista fala de José, está falando isso. A mulher de Potifar apareceu. Pergunta que eu te quero, José, ó. Fugiu. Fuja das tentações. Não fica assim, porque eu sou forte, eu vou conseguir permanecer, eu vou conseguir resistir. Fuja. Não se coloque em lugares, em ambientes que você sabe que você vai ser tentado. Não, André, deixa eu te falar. Deus me deu uma revelação que eu preciso ir lá naquela festa para evangelizar. É o que a gente mais ouve hoje de jovens. Eu vou lá para evangelizar. Vai ser evangelizado pelo mundo, vai ficar por lá mesmo, nunca mais vai voltar. A verdade é essa. Por quê? Eu não faria isso. Por quê? Porque eu sei, a gente sabe das nossas tentações, das nossas fraquezas. Então fuja. Mas aí eu quero falar um ponto também importante para a gente poder concluir. Nem todo lugar não dá para a gente fugir. A gente vive no mundo, né? A gente trabalha com pessoas, a gente tem a família, a gente tem lugares. Todo mundo vai dizer que lá no seu trabalho, todo mundo quando chega, né? Chega de jejum, ora a Bíblia, ou leia a Bíblia, ora. Não. Da paz do Senhor. Cumprimento do trabalho do dia, paz do Senhor. Tudo bem, gente? Convivemos com pessoas que estão conformadas com os padrões humanos. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir demissão do seu trabalho, né? Para viver de fotossíntese, né? Ou de repente pedir demissão do seu trabalho para ficar esperando o maná cair do céu porque você precisa fugir da tentação.
Não, o que você vai fazer? Você vai vigiar, observar. Chegou, observe. Eu não estou falando, irmão, para andar no trabalho assim. Andar no trabalho assim, não. Observar. Isso aqui. Começou uma conversa. Sai. Começou um papo. Sai. Foge, não ouça, não participe. Cuidado, você não vai ficar falando mal. Né? O trabalho que é muito. Outra caixa fora para ninguém sair. Vigia, observe e olhe. Porque existem situações que tentam a gente mesmo. Né? Existem situações, eu falo trabalho que é comum da maioria, mas assim, que você quer, hoje eu vou chegar lá. E agora todo mundo vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve. Não é assim, gente? Eu vou lá e vou mostrar. Deus, e viu estou dizendo, ora, é óbvio que vai. A Bíblia fala que é tempo para tudo, Deus vai te mostrar. Se você estiver com uma vida de oração, não tem que falar. Às vezes a gente sequer precisa falar. Deus fala por nós, a situação se esvai, e as pessoas. Eu lá no meu trabalho, as 3 pessoas me deram pedir perdão, não sei nem porquê. Perdoado, não sei nem porquê. O negócio que ela me cria na cabeça, mas é assim, se a gente for tentar, a gente quer tirar satisfação. Eu estou falando que é fácil? Não. Mas vigie, nem tudo. A gente vive num mundo onde a gente vai, tem músicos, né? Tem pessoas falando, quer ver uma coisa que é clássico, quando você vai na fila de um banco, na fila de algum lugar, sempre para alguém aqui do teu lado e fala, uma atendente some é um absurdo. É sempre. Porque daqui a pouco você está, é mesmo. Eu quero ver quem chama o fulano, chama o gerente. Então assim, sejamos ponderados, né? Que a gente possa vigiar, observar, em seguida orar e associar o jejum. Por que jejum? Porque mata a nossa carne, né? Quando a gente jejua, a gente está dizendo que as nossas necessidades físicas, né, não estão acima daquilo que a gente busca em Deus, daquilo que a gente espera em Deus. Então, aqui na igreja, também, graças a Deus, a gente tem bastante essa cultura, né? A gente busca Deus junto, jejua junto. Então, isso também é muito importante. E por último, ler a palavra. Por que ler a palavra? Porque como é que você vai renovar o seu entendimento se você não souber o que você tem que fazer? Como é que você vai renovar o seu entendimento se você não souber o que está escrito? Jesus cita os versículos porque ele reconhecia a palavra como autoridade e prática de fé. Qual é a prática de sua prática, seu manual de vida? A Bíblia. O que está escrito nela? 5 pães e 2 peixinhos. Tem que saber o que está escrito, a gente tem que estudar. E aí você fala, já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. André, mas eu não entendo. Vem para a IBD e a gente te explica, tintim por tintim. Tem gente que não entende nada, faz. Não, vem, lê, anota. E vem, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, eu chamo o pastor. Então vamos aqui para concluir, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda a tentação. E por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Por esta razão, em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino e o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. Então, irmãos, aqui a gente viu 2 vias de tentações: diabo e concupiscência da carne. Diabo e as nossas próprias paixões, né? Seduções, aquilo que nos atrai. Não está pessoas. As pessoas, elas não nos tentam. Então, muitas das vezes, a gente às vezes cede a uma tentação e a gente responsabiliza alguém. Mas também, não é que fulano vai falar comigo. Mas também não é isso que aconteceu, não. Não transporte a responsabilidade que é sua própria pessoa. Isso começou lá em Adão. Quando Deus aparece, né, Adão fala, por quê? Aí Deus fala, por quê? Aí Adão fala, a mulher que me deste. É tudo, que me deu ela. Aí Deus vai para ela, foi a serpente. E não tinha um responsável. Então, quando você pecar, ceder a alguma tentação, se arrependa. Irmão, já arrependimento não é você chegar e ficar 30 minutos pontualmente chorando, depois você vai se acalmar, não. Arrependimento é decisão. Você às vezes pode se arrepender de algo que você tenha feito sem uma lágrima. Fala, isso aqui eu estou errado, eu preciso melhorar, me arrependo, mudar, largar. Como está escrito aqui, Provérbios 28:13, que cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Na aula passada eu falava também um pouco sobre isso. Então, o que confessa e deixa, confessa seus pecados.
Olha, às vezes a gente vai orar e a gente entrega fulano, ciclano, voltando, e muitas das vezes Deus me perdoa por uma palavra aqui, né, por uma ação que eu tenha feito. Não pare jamais. Então, 2 conselhos. Primeiro, não ignore. Cedia a tentação. Né? Caminhando como se nada tivesse acontecido. Não, confesse. Olha, se for algo que você acha que tem necessidade de conversar com alguém, eu tenho certeza, né, que você pode procurar o nosso pastor, o tesoureiro, para você poder conversar e certamente será orientado. Não culpe o outro e abandone. Arrependa-se de verdade. Né? Mude a direção daquilo que você está fazendo. E para concluir, né, vamos ter a conclusão aqui. Semelhante ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecer com resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Lá em Hebreus 4:15 está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como em nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, está dizendo, olha, Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou por isso. Mas em tudo ele foi tentado, porém ele não pecou. Então, para concluir essa aula, irmãos, quero dizer o seguinte: Jesus, quando cita os versículos para Satanás, ele está dizendo assim para Satanás: olha, eles falharam, eles cederam, aquele povo cedeu, mas eu não vou fazer isso. E nós hoje podemos também fazer isso. Podemos olhar para Jesus e dizer para o diabo: olha, Jesus não cedeu, ele não falhou, ele não se entregou, ele não escolheu uma batalha mais fácil. Então eu em Jesus também posso. Não é eu posso, é eu posso nele. Quando ele me fortalece, tudo posso. Não é eu que sou capaz de sustentar sozinho e suportar. Não, porque a orientação é fugir da tentação. Mas nele eu sou capaz, porque ele suportou. Ele foi até o fim, ele morreu comigo, por você, para que hoje a gente possa, pela misericórdia, de busca diária, pela prática das disciplinas espirituais, a cada dia mais nos aproximarmos dele e ceder. Existem coisas que você antigamente cedia, talvez, hoje você já é um pouco mais fortalecido. Existem outras que você precisa se fortalecer, e assim vai ser a vida toda. Mas qual é o conselho? Não pare jamais. Cedeu? Vem do jeito que você está. Confesse, ore, se arrepende. Uma hora você vai mudar essa direção, e a recompensa disso tudo é a coroa de vida eterna, é a glória de um dia todos nós vamos estar com ele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Thank you.